O anúncio da suspensão dos testes da Coronavac, uma das vacinas contra a Covid, acabou provocando indignação com a politização evidente do assunto pelo presidente Jair Bolsonaro. Numa rede social, ele comemorou o que achava ser um fracasso da vacina do Instituto Butantan e disse que era uma vitória dele, Jair Bolsonaro. Na verdade, a causa da morte do voluntário não teve nada a ver com a vacina. Foi mais um caso triste de suicídio. A Anvisa publicou o comunicado no site às 9h25 da noite, informando que, após a ocorrência de um evento adverso grave no dia 29 de outubro, a agência determinou a interrupção do estudo clínico da Coronavac, que a decisão era para julgar sobre o risco e benefício da continuidade do estudo, e que esse tipo de interrupção é previsto pelas normas da Anvisa e faz parte dos procedimentos de boas práticas clínicas. Minutos depois, o diretor do Instituto Butantan, parceiro do laboratório chinês Sinovac, reagiu. Em entrevista à TV Cultura, Dimas Covas disse que tinha sido pego de surpresa. A Anvisa ela foi notificada de um óbito, não de um efeito adverso. Isso é um pouco diferente. Nós até estranhamos um pouco essa decisão da Anvisa, porque é um óbito não relacionado à vacina. Ou seja, como são mais de 10 mil voluntários nesse momento, pode acontecer óbito. O sujeito pode ter um acidente de trânsito e morrer. Ou seja, um óbito não relacionado à vacina. E é o caso aqui. Ocorreu um óbito que não tem relação com a vacina, né? Portanto, não existe nenhum momento para a interrupção do estudo clínico, né? Essas questões foram colocadas agora à noite pela Anvisa. Não foi ainda solicitado o esclarecimento. Nós estamos solicitando já desde o público, solicito aqui, né, para que amanhã, na primeira hora, sejam fornecidos esses dados, porque, na realidade, esse óbito não tem relação com a vacina. Os primeiros detalhes sobre a morte do voluntário foram divulgados logo cedo, com exclusividade por José Roberto Burnier na Globo News. Foi um homem aqui de São Paulo, saudável, que não tinha comorbidade e que veio a falecer. Já se sabe que ele não faleceu por problemas respiratórios. A causa da morte oficialmente ainda está sendo apurada pelo IML aqui de São Paulo, Instituto Médico Legal, e ainda não foi divulgada. O dia ainda estava começando quando o presidente Jair Bolsonaro abordou o assunto nas redes sociais. Uma pessoa perguntou ao presidente: Bolsonaro, se a ciência disser que a Coronavac é segura e vai imunizar a população, o Brasil também vai comprar e produzir a vacina? Ele respondeu: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória quer obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. A postagem de Bolsonaro provocou imediatamente um tsunami de protestos indignados. Mas, independentemente de o presidente ter comemorado o que achava ser um fracasso nos testes da vacina, a preocupação maior era a suspeita gravíssima de que teria havido uma ação política por parte da Anvisa. Por volta das 9 da manhã, pesquisadores do Butantan e técnicos da Anvisa se reuniram numa videoconferência que durou 1h20 minutos. Em seguida, Dimas Covas falou com a imprensa e voltou a criticar a decisão da Anvisa de interromper o estudo. Suspender um estudo clínico, causar incerteza, causar medo nas pessoas, fomentar um ambiente já que não é muito propício ao fato dessa vacina ser feita em associação com a China, quer dizer, fomentar esse descrédito gratuito, a troco de quê? A troco de quê? Não seria mais justo ligar e falar: olha, a reunião amanhã, às 9 horas, está marcada para nós esclarecermos isso. O efeito adverso grave observado em um voluntário não tem relação com a vacina. Não podemos dar detalhes a vocês, porque isso envolve sigilo. Quer dizer, tem aí todo um aspecto ético que nos impede de dar as características do voluntário ou da voluntária. O que eu afirmo a vocês é que esses dados estão todos de mão
da Anvisa, estão todos fornecidos à Anvisa. Ela tem todas essas informações. E eu digo a vocês que a conclusão do relatório que está em mãos da Anvisa é exatamente isso. O efeito adverso grave foi analisado e não tem relação com a vacina. Ponto. A farmacêutica chinesa Sinovac emitiu um comunicado dizendo que soube pela direção do Butantan que o evento adverso grave não está relacionado com a vacina. A regra que regulamenta testes de vacinas em voluntários proíbe que eles e os laboratórios divulguem qualquer consequência ou evento relacionados à testagem. Mas os sites do jornal O Estado de São Paulo e o UOL publicaram a notícia. E a Globo confirmou que o voluntário cometeu suicídio ou morreu de overdose. A TV Globo teve acesso ao boletim de ocorrência. Ele registra um suicídio consumado na tarde do dia 29 de outubro. Os policiais disseram que foram acionados sobre ocorrência de encontro de cadáver e encontraram o corpo no chão do banheiro, com uma seringa perto do braço e diversas ampolas de remédio. Apesar de a polícia ter registrado um suicídio, é o laudo do Instituto Médico Legal que vai dizer a causa da morte. O resultado depende do exame toxicológico, que vai indicar se o homem, de 32 anos, usou substâncias químicas e se a dosagem dessa substância no organismo era suficiente para provocar a morte.